Shalom, paz aos irmãos de fé. Amados irmãos, Ahatz Ohain Tovim, boa tarde. Erev Tov, boa noite. Boker Tov, bom dia. Irmãos, eu falo dessa forma para que todos e quaisquer, independentemente do horário que for assistir o vídeo, recebam meus cumprimentos. Ok, irmãos? Muito bem. O que vamos tratar nesse vídeo, irmãos, é sobre a religião, que eu sempre tenho batido na tecla de que a religião é do maligno. E é isso que eu vou tentar desvendar para os irmãos o máximo que eu puder, examinando as escrituras, é claro. Então, meus irmãos, antes da gente partir para o início da revelação profética, os irmãos já devem entender o seguinte: o único livro profético que fala, que nos dá o símbolo profético para que possamos entender as profecias de Apocalipse, é o livro do profeta Daniel, ok? Lá então Daniel ele tem uma visão, né? E após a visão, então vem um anjo e revela para ele o significado daquela visão. E essa revelação que o anjo dá para Daniel é que também nos revela os símbolos proféticos, entende? Ali ele vê, por exemplo, o animal, e depois esse animal vai ser dito o que significa lá nas profecias de Apocalipse, ok? Só que antes disso, para ficar mais fácil para os irmãos entender a parte profética, né, que usa o símbolo profético, eu já quero estar lendo com os irmãos alguma passagem, por exemplo, no livro de Tiago. O livro de Tiago ele vai falar, por exemplo, Tiago 3, né, onde fala da língua, e todo animal selvagem da terra e do mar, bestas, fera, esse que é o ponto, inclusive bestas, fera, esse é o ponto que eu quero que os irmãos vejam. Foi dado então à natureza humana, ou seja, ao homem, para ele domar, né? Mas a língua é indomável. É isso que fala no texto de Tiago, que não é o assunto agora, mas é só para dizer para os irmãos que é onde a gente vai buscar a parte que nos importa, que vai aparecer na profecia, para ajudar os irmãos a entender. Tiago 3, 7, se não me falha a memória. Vamos ver o que diz aqui. Tiago 3, 7. Então diz o seguinte: porque toda a natureza, tanto de bestas feras, olha isso, meu irmão, esse é o ponto, bestas fera, ou seja, besta é uma fera, fera é um animal, ok? Gravem isso, porque isso vai ser de grande importância lá na profecia de Daniel, que é onde vai nos revelar o símbolo profético, ok? Então, eu ia estar olhando com os irmãos, ou vou estar olhando aqui, em outra Bíblia, lá em Gênesis, na criação também aparece essa linguagem, Gênesis 1, me parece que é Gênesis 1, 24, 25, vamos dar uma olhada aqui, que também aparece essa palavra, bestas feras. Deixa eu ver aqui, doméstico, toda espécie, criou o homem, imagem, não está aqui. Eu abri aqui a Bíblia Católica, também já não está, porque isso, irmão, uma coisa que eu já vou comentar com os irmãos, é isso que acontece quando o ser humano mexe na palavra, quando ele mexe nas escrituras. Um tempo aí que eu vou pegar a minha Bíblia. Aqui, ó. Nessa tradução da Bíblia aqui, eu acho que eu preciso ver aqui, rapidão com os irmãos, Gênesis 1, 25, vamos ver o que diz aqui, Gênesis 1, 24, aqui ó, Gênesis 1, 24, né? E criou o Pai Eterno conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras. Gênesis 1, 24. Então grave isso, irmão. Bestas feras é que a gente vai precisar.
Agora nós vamos olhar 1 Coríntios 11, 25. É só para o irmão. Esses livros eu já estou dando uma pincelada, irmão, porque nós vamos precisar dessas revelações simbólicas para nós entender a profecia de Apocalipse e o sistema religioso, ok? Então agora nós vamos olhar aqui, vou fechar a Bíblia Católica, que eu não vou usar ela. Vamos olhar aqui 1 Coríntios 11, 25. 1 Coríntios 11, 25, então fala o seguinte: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, presta atenção nessa palavra cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. O que o irmão entende do Novo Testamento? O Novo Testamento é a metade da Bíblia, a parte que está o Evangelho para a nossa salvação, ok? Então o cálice simboliza a Bíblia, o Novo Testamento da Bíblia. Muito bem. Agora, irmãos, vamos lá no livro do profeta Daniel, capítulo 7, que é onde o profeta tem as suas visões, né? E o anjo vem e revela para ele o significado da visão. E esse significado da visão, do que ele teve, é que significa os símbolos proféticos, ok? Que vai fazer nos entender Apocalipse e o nascimento do sistema religioso. Então, entendam isso. Então, Daniel 7, vou começar aqui, acho que é no capítulo 1 mesmo. Não, capítulo 7, versículo 2. Vou iniciar aqui, vou ver se eu consigo marcar mais ou menos até onde que ele fala do quarto animal, até o quarto animal que ele teve a visão. Acho que até no versículo 7, tá? Do 2 ao 7, então vamos ver. E falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi... Tá, eu vou adiantando, irmão, porque senão o vídeo vai ficar longo e até às vezes não dá tempo da gente ver tudo o que for necessário, tá? Mas o irmão já percebeu que a visão de Daniel, que inclusive teve um texto que a gente não olhou, acho que eu vou aproveitar, a gente vai lá, que é Apocalipse 17, 15, só para os irmãos entenderem o significado de mar, água, também é um simbolismo aqui. Vai ser o símbolo profético. Apocalipse 17, 15, então fala assim, ó, só para os irmãos ir gravando o que já estão ouvindo. Disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e língua. Veja só o significado do mar, águas. Tem esse significado então de povos, multidões, nações e língua, ok? Então vamos voltar lá para a visão de Daniel. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. Vamos adiantar. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui o outro animal, o terceiro animal, né? Semelhante a um leopardo, que tinha 4 asas de ave. Nas suas costas tinha também este animal tinha 4 asas nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Vamos continuar. E nós precisamos depois chegar lá na interpretação, né, que o anjo dá para Daniel. Depois continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, tá? Então, vocês viram que na visão dele, 4 grandes animais se levantavam do mar, ok? Agora vamos adiantar, vamos ver aqui aonde que vem o anjo. Aí, na visão dele mesmo, ele vê alguém perto, que é o anjo. Na outra parte revela que esse era um anjo. E aí o profeta Daniel pergunta para esse anjo a respeito do quarto animal, né, que ele não conseguiu identificar. Ele só disse que era feroz, temível, terrível e feroz. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver.
versículo 15, então, Daniel falando depois da visão, ele fala: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do meu corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. E cheguei-me a um dos que estavam perto, ou seja, na visão dele também ele estava vendo uma pessoa. E essa pessoa que depois é revelada, acho que no capítulo 8, que era um anjo, né? Então cheguei-me a essa pessoa e perguntei, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo aquilo que eu tive a visão. E ele me disse, e me fez saber a interpretação das coisas. Vejam bem, aí aqui já vai estar a revelação, meus irmãos. Estes grandes animais, que são quatro reinos que se levantarão da terra. Vou repetir, olha a revelação da visão de Daniel, que era 4 animais subindo do mar, né? O primeiro parecia leão, urso, leopardo, e o quarto ele nem identificou, só disse que era um animal terrível e feroz. Ok. Mas a revelação aqui é o seguinte: o anjo revelou para ele esses grandes animais que são 4 reinos que se levantarão da terra. Aí mais para frente, deixa eu ver um pouco, vai falar de novo. Até o ancião, deixa eu ver de novo aqui ó, no versículo agora 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e as pisará aos pés e fará em pedaços. Muito bem. Vou falar para os irmãos sobre esses animais que ele viu lá, né? Os animais, na verdade, que você viu que já simboliza reinos, então o primeiro da visão representou Babilônia, o segundo animal representou Medo-Pérsia, o terceiro animal representou Grécia e o quarto animal, Roma. Ok? E Roma, vocês sabem que Roma ela domina até hoje. Mas eu já quero avisar os irmãos que quando eu falei Roma, os irmãos já guardam esse nome, porque o sistema religioso, quando nascer, ou acho que qualquer um dos irmãos sabe, principalmente o religioso, ele sabe qual é a maior religião do mundo, né? Que prospera, a mais antiga e a que domina o mundo, né? Da qual depois nasceu a chamada protestante, né? Que veio de Lutero, mas que tudo isso é uma farsa, né? Que a Bíblia então nomeia essa religião, que nós vamos entender, se o vídeo dá tempo, não vou fazer muita conversa, mas vamos lá. Agora nós precisamos ir lá para o livro de Marcos, Marcos 5. Eu vou correr, irmãos, para ver se dá tempo. Os irmãos entenderam o seguinte: em Marcos 5, do 9 ao 13, onde o Messias chega, né, que a Bíblia fala de Jesus, mas o Messias, e aí aparece um endemoniado. Então, eu vou ler o texto. Marcos 5, 9 a 13. Então veja o seguinte: esse homem endemoniado, né, e perguntou-lhe qual é. Então a legião de demônio que estava nesse homem, o Messias perguntou: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não lhe enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando uma manada de porcos, né, que eram 2.000 porcos. Então o Messias expulsou essa legião de demônio desse ser humano aqui. E aí a Bíblia diz que esses demônios entraram nos porcos. Ó, o Messias permitiu, né, e saindo aqueles espírito imundo, entraram nos porcos e a manada precipitou-se por um despenhadeiro no mar e morreram afogados no mar. Prestem atenção, aonde é que foi destruída essa legião de 2.000 demônios? Através dos porcos. E agora que vem a parte que vai importar para os irmãos dos que aprendemos no símbolo profético, de Daniel, né? Aí vimos lá em Tiago, bestas fera, lá em Gênesis 1, 25, 24, que também besta é fera, e fera é animal. E vocês já perceberam que na visão de Daniel, o animal, o anjo disse para ele que simboliza reino, ok? Então, e água, né, que também é o mesmo mar, se torna água, né? Apocalipse 17,15, os irmãos viu que significa povos, multidões, nações e língua, ok? Então agora vamos ver Apocalipse 13, onde vai mostrar o nascimento do sistema religioso, meus irmãos. Prestem atenção para vocês verem. Apocalipse 13, versículo 1 e 2. 13, 1 e 2. De novo Daniel na visão. E eu pus-me sobre a areia do mar, veja bem, do mar, onde foi destruída a legião de 2.000 demônios através dos porcos.
E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nome de blasfêmia. Tudo bem, mas essas coisas, tudo tem significado, mas nós temos que entender agora a besta. O que significa besta mesmo, que o animal aprendeu, que o irmão aprendeu? Animal. E o que animal significa? Reino. E água, mar significa o quê? Povos, multidões, nações e língua. Ou seja, significa a humanidade do mundo inteiro. Então, o que a profecia está dizendo aqui para nós, irmãos? Que um reino se levantaria mundialmente conhecido. E esse reino, sabe qual é? Representado aqui pela besta que subiu do mar. É o nascimento da religião, meus irmãos. E entendam isso, religião deriva, ou seja, principia, ou seja, nasce de legião de demônios. É isso que a Bíblia nos ensina, meus irmãos. Essa besta que sobe do mar, o qual significa animal, que o anjo revelou para Daniel que significa reino, e mar significa nações, multidões, povos e línguas, né? Então, é um reino que se levantaria mundialmente conhecido. E eu te pergunto, o que tem lá em Roma? Qual religião? Por que eu tomo cuidado, meus irmãos, não falar? Porque o YouTube ele tem uma regra, né? Depende do que você fala no vídeo, por mais que seja a verdade bíblica, mas eles têm a regra deles, né? Então, conforme você fala, eles você não consegue publicar o vídeo. Então, até aí, tudo bem. Agora, veja bem, essa mesma religião, vamos dizer assim, esse mesmo reino religioso que nasceu do mar, no versículo 1, olha o que acontece aqui no versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, você viu? Aqui apareceu até o nome, que era a visão do animal que Daniel tinha lá. Vai aparecer os 3 da visão de Daniel lá, que é o leopardo, o urso e o leão. E o quarto, aqui ele já chamou de dragão. Né? E dragão, nós sabemos que Apocalipse, vou até abrir aqui Apocalipse 12:9 para o irmão ver o que significa dragão aqui, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás. Então o dragão, o irmão já viu quem que é. Né? Que da visão de Daniel, o quarto animal, ele não deu nome, né? Só falou que era terrível e feroz. Aqui então você viu o nome dela. Em Apocalipse 12 diz que o dragão é a mesma serpente, Satanás ou diabo. Ok? Muito bem. Então voltando agora em Apocalipse 13:2, que é o trono que foi formado agora dessa religião que derivou de legião de demônios lá do mar. Ela é um reino. E se tornou o quê? Versículo 2 diz aqui então, o dragão lhe deu o poder e o seu trono, e grande poderio. Invertendo um pouco aqui, então, quer dizer que essa religião que nasceu da legião de demônios, ela se tornou o trono de Satanás, meus irmãos. Isso mesmo que você está ouvindo. Ok? Muito bem. Agora, esse mesmo reino religioso, que nasceu do mar, da legião de demônios, agora em Apocalipse 17, meus irmãos, ela se tornou uma prostituta. Só que ela se tornou uma prostituta e mãe de todas as que existem na terra. Isso nos deixa claro, irmãos, que não existe religião A, B e nem C. Todas é uma só. É claro que na realidade, no mundo, meus irmãos, tem mais de 35.000 denominações religiosas. Porém, isso não muda. Ela é uma só. Ela é do maligno. É diabólica. Ok, meus irmãos? Então vamos ver o que diz aqui, Apocalipse 17. É do versículo 1 ao 5, mas eu vou ler o principal para os irmãos entenderem. O 4 e o 5. Então, essa legião que derivou, essa religião que derivou da legião, ou seja, que nasceu lá do mar, justamente de onde foi destruído a legião de 2.000 demônios, e agora aqui em Apocalipse 17 ela se tornou prostituta, né? Porque a doutrina do Pai Eterno ela é chamada de mulher. Em Apocalipse 12 aparece a mulher pura, né? Que no caso é a verdade das Escrituras, só que depois ela foi manipulada para fazer a Bíblia, né? Juntou com o Novo Testamento, o qual os irmãos entenderam lá do cálice, que é o que nós vamos ver aqui agora.
O irmão lembra que lá em 1 Coríntios 11, 25, o cálice simboliza o Novo Testamento, a Bíblia. E veja onde que vai estar agora esse cálice. Presta atenção aqui. Aqui você vai aprender duas coisas. Que esse reino religioso que nasceu do mar, da legião de demônios, ela se tornou uma prostituta, mãe de todas que existem na terra, e ela está com o cálice na mão. O que é o cálice? Isso aqui, ó. Todo prostituído, todo cheio de fornicação. E é o que o sistema religioso fez, adulterou a Bíblia, tirou verdades, acrescentou mentira, torceu a palavra. É isso que o sistema diabólico fez com a Bíblia. A Bíblia, na verdade, foi criada para a doutrina religiosa. Porém, como eu disse, o Pai aproveitou da própria mão do inimigo para deixar também no livro Bíblia a verdade para a nossa salvação. Só que ele diz lá em João 16:13, você me ama, guarda meu mandamento. Que mandamento? De examinar a Escritura. E aí você será guiado pelo Espírito Santo em toda a verdade. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo para nós achar a verdade na Bíblia. Ok, meu irmão? Então vamos ver o que diz aqui. Apocalipse 17, versículo 4 e 5, falando do reino religioso que nasceu do mar. De onde? Justamente de onde foi destruída a legião de demônios. Através dos 12.000 porcos. Foi destruído ali no mar a legião de demônios. Por dali nasceu o sistema, o reino religioso. O qual se tornou uma prostituta e mãe de todas que existem na terra. Deixa eu ler aqui. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata. Irmãos, tudo isso aqui tem significado. Depois para o irmão saber bem quem é a prostituta. Púrpura e escarlata são cores. Vermelha, que é a veste de certos sacerdotes. Tem aquela meia roxa, meia cor de violeta. Então essas cores, isso é que está dizendo aqui na profecia. Ok, meu irmão? Então é o seguinte. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata e adornada de ouro, é cheia de ouro no pescoço, até naquelas vestes tem botão de ouro, tem cajado, cruz de ouro, um monte de coisa tem na veste da prostituta. E pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice. O que é cálice? 1 Coríntios 11, 25, o Novo Testamento. A Bíblia. Quando ela criou o livro Bíblia, enfiou toda a escritura sagrada dentro, toda bagunçada, toda torcida, mas a verdade continuou aqui dentro, qual nós precisamos de ser guiados pelo Pai Eterno, que é o Espírito Santo, para nós saber qual é a verdade. Ok, meus irmãos? Então, ela tem aqui na mão o cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Qual que é a imundícia dessa fornicação? O que eu já disse para os irmãos que ela fez. Acrescentou palavras, tirou palavras, torceu palavras. É isso que ela fez quando mandou criar o livro Bíblia para a doutrina religiosa. Porém, repito para os irmãos, a verdade para a nossa salvação também está aqui. Por isso, eu digo para os irmãos, devemos examinar a Bíblia. Eu não, o Pai disse, João 5:39, examinai a Escritura, porque nela está a verdade para a sua salvação eterna. E conhecereis a verdade vos libertará. Ok? Então vamos continuar, onde diz que ela é mãe de todas. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia. Olha, eu disse para você que o Pai chama de Babilônia, a chamada igreja, que o mundo está cheio dela. E depois ele dá o significado, lá em Apocalipse 18, 1 a 2. Diz que Babilônia é casa de demônios, de aves de rapina, de espírito imundo e de tudo que há de imundo e odiável neste mundo está lá, a Babilônia. E a Babilônia, repito, são as igrejas que o mundo está cheio delas. Entende, meus irmãos? Então tá. A prostituta, então, na sua testa escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Mãe de todas as prostituições e abominações da terra. Ou seja, esse reino religioso, ela é mãe de todos os demais que existem na terra. Então, por isso eu digo, irmão, não existe religião A, B nem C. Ah, mas a religião é boazinha, lá não cobra dízimo. Ah, naquela religião não precisa guardar o sábado. Ah, aquela religião... Não, nenhuma, irmão. Ela derivou do mal, ela é diabólica. Entende? Então não existe religião A, B ou C. Todas é do mal. Então, meus irmãos, mais uma vez eu repito,
Não acreditem em nada que eu disse, sem antes examinar na Bíblia. Pois escrito está, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. João 5:39. Examinai as Escrituras, porque nela está a verdade para a sua salvação eterna. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Ok, meus irmãos? Eu espero que com essas palavras, né, e mostrando os textos sagrados para os irmãos, que os irmãos consigam entender. Mas eu repito, para chegar ao profundo conhecimento, examinem a Bíblia, meus irmãos, pois é nela que está a verdade. E quem nos revela essa verdade é o Pai Eterno, o Espírito Santo. Então, como você já viu que o cálice foi tudo prostituído, né? Foi tudo fornicado na mão da prostituta, então nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo para você saber qual é a verdade nesse livro bagunçado aí, que eles chamam Bíblia. Ok, meus irmãos? Então, mais uma vez, fiquem na paz do Pai Santíssimo e ser abençoado. E desde já, até o próximo vídeo. Tchau.